E aí, galera, tudo bom? Sou Tarcísio Marinho, sou desenvolvedor sênior na Gringa. Eu trabalho para empresas internacionais há mais de 2 anos, não, mentira, 3 anos. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre nível de inglês necessário que os programadores, que pessoas que trabalham com tecnologia precisam ter para trabalharem para empresas internacionais. Qual que é o nível de inglês? Isso é uma dúvida, é um medo, é uma ansiedade que muita gente tem, muito desenvolvedor tem, muita gente que trabalha com tecnologia que sonha conseguir a vaga na Gringa se pergunta, mas qual meu nível de inglês? É A1, A2, B1, B2, C1, C2? Será que meu inglês é suficiente para trabalhar em empresa internacional? Será que eu tenho, né, vocabulário suficiente? Mas eu fico nervoso, mas eu travo, às vezes eu esqueço o que eu tenho para dizer, às vezes eu não sei muito bem como me expressar. E isso é normal, comum. A gente mora no Brasil, a gente não é um país que fala inglês nativamente, então a gente tem nossas dificuldades, naturalmente, isso é normal, a gente não fala no dia a dia inglês, então é normal que isso aconteça. E é normal você se sentir desse jeito inseguro, com medo de, achando que seu inglês não é suficiente, que, enfim, e X outros medos, né? Então nesse vídeo aqui quero falar um pouco sobre esse tema, que é um tema que muita gente tem dúvida, muita gente pergunta, muita gente quer saber a minha opinião, e muita gente acha que não está no nível suficiente para conseguir uma vaga lá fora, por justamente não ter o inglês fluente, ou falar perfeitamente, ou não gaguejar, ou não travar, e etc. Então, acho que primeiro de tudo, cara, você não precisa de inglês fluente para conseguir vaga lá fora. Definitivamente você não precisa. A gente tem vários mentorados aqui na mentoria que não se sentiam, quando entraram na mentoria, não se sentiam confortáveis com o inglês deles, não se sentiam que falavam bem, que se expressavam bem, que gaguejavam muitas das vezes e ficavam nervosos e esqueciam o que dizer. E ainda assim eles estão trabalhando para empresas internacionais, estão trabalhando remoto, home office, e estão ganhando em dólar. A gente tem 2 vídeos no canal aqui de 2 desses desenvolvedores, e eu vou trazer mais vídeos no futuro sobre isso também. Mas enfim, você não precisa de inglês fluente, você não precisa ser falar super bem e não errar uma palavra, não gaguejar, não travar e, meu Deus, tem que falar igual a um nativo americano. Isso não é verdade, você não precisa. Você entendendo o que a pessoa está falando, entendendo a pergunta que as pessoas fazem, entendendo o contexto da conversa e você conseguindo expressar seus pontos de vista, obviamente que não precisa ser 100% fluente, sem gaguejar ou sem falar pausadamente, falar devagar, né? Não é isso, isso não tem problema, tá? Você fala pausadamente, você fala devagar, você gaguejar ou não conseguir. Enfim, vocês entenderam. Acho que esse não é o ponto, entendeu? As pessoas lá de fora não vão julgar você e o seu nível de inglês porque vocês erraram uma palavra, erraram alguma conjugação verbal, vocês erraram, sei lá, estão falando uma coisa meio que não tá dando pra entender tanto assim. As pessoas não vão te julgar tanto assim. A gente que é brasileiro que se julga mais. Não, meu Deus, meu inglês não é bom, meu Deus, eu não sei falar, eu travo. As pessoas lá de fora não vão julgar você. E a experiência prática que eu tive isso na vida real foi quando eu estava na Europa. E aí na Europa, as pessoas lá, elas sabem inglês, muito mais inglês do que a gente aqui no Brasil sabe. Só que o inglês da pessoa da Europa não é bom. Eu fui para Itália, eu fui para Grécia, eu fui para Alemanha e eu fui para Suíça. E o inglês da galera lá não é bom, velho. Não é bom. A pessoa não fala bem inglês. E se você perguntar para eles, do you speak in English? Você fala inglês? Eles falam, yes, sim, falo inglês, sim. E aí quando você começa a conversar em inglês com o pessoal, o inglês deles é muito ruim, é muito, muito ruim. E ainda assim eles não têm vergonha de dizer, não, meu inglês não é bom, não falo, no, sorry, I don't speak in English, não falo inglês não. E a gente aqui, fica assim, né, tipo, travado e tipo, não falo inglês, meu inglês não é bom e tal. A gente fica se justificando, se desculpando. Velho, não se desculpe. Não se desculpe, você não tem por que pedir desculpa, você só tem que falar, velho. O pessoal lá, eles falam, eu sei inglês sim. Aí eles começam a falam. Se tem uma coisa que eles não entenderam, não entendi, ou não sei o que. Mas, assim, eles falam, eles tentam. E isso é a lição mais importante que você tem que trazer desse vídeo aqui. Independente do seu nível de inglês, independente de você saber ou não saber, você tem que fale mesmo, entendeu? Pior dos casos, o que vai acontecer? É a pessoa não entender você, entendeu? Então, as pessoas lá de fora definitivamente não vão te julgar por o seu inglês não ser perfeito, claro e não sei o quê. Pensa que dos países que falam inglês nativamente, tem 2, Estados Unidos e Reino Unido. O restante inteiro, eles tiveram que aprender o inglês como segunda língua.
Então tem muito sotaque, tem muito jeito diferente de falar, tem muita gíria, enfim, tem muitas pessoas que falam diferentemente dos americanos. Então você não precisa se comunicar igual ao americano. Os americanos, os ingleses já estão acostumados a interagir com pessoas de outros países que não têm o inglês fluente perfeitamente e limpo. Um exemplo disso é o indiano. O inglês do indiano é uma beleza, né? Então, o que eu quero que vocês tirem desse vídeo? O inglês é importante, com certeza, mas o inglês não precisa ser fluente, você não precisa não errar. Ponto é esse, certo? Vamos falar agora um pouco das entrevistas. As entrevistas lá de fora, geralmente, eu vejo muito isso na mentoria. Os devs chegam aqui na mentoria inseguros com o inglês e acham que o inglês não é suficiente. E aí eu começo a entrevistar, a gente tem bastante entrevista aqui, entrevista técnica, entrevista comportamental. Aí eu começo a entrevistar, vamos conversar em inglês, aí a gente começa a conversar, fazer perguntas técnicas, perguntas comportamentais e tal, perguntas do contexto de entrevista de emprego. E eles conseguem responder, eles respondem. E eu, mas tu não tava nervoso com o teu inglês, tu falou coisa que só, tu se expressou, tu falou, tu entendeu tudo que eu te perguntei, tu conseguiu falar tudo que tu queria falar, né? Tipo assim, por que tu tá inseguro com o teu inglês, né? Por que tu tá travado com o teu inglês? E muitos deles conseguem responder e falam e respondem, né? E respondem. Então, na minha visão, o que falta para os brasileiros na entrevista não é nem a questão do inglês em si, da língua em si, de travar ou de esquecer. O ponto não é esse. Isso não atrapalha você na entrevista, de passar nas vagas lá fora. O que eu mais vejo é de não saber o que falar. Tipo assim, como contar a sua história. Porque eu vejo que muita gente trava no sentido de, tipo assim, por inglês não ser fluente, digamos, nativamente fluente, a pessoa pensa em português. Então, digamos assim, eu faço uma pergunta para você. Me conta sua experiência trabalhando com Java, por exemplo. E aí você vai pensar em português, aí você pensou em português, aí depois que você pensou em português, você pensa em como traduzir isso para o inglês, aí você traduz palavra por palavra para inglês, e depois você vai falar o que você pensou, né? Que você depois traduzir, você vai falar. E nisso, trava, tem delay. Então, minha dica para vocês é se prepararem, saber mais ou menos o que vocês querem falar na entrevista. Então, preparar para as perguntas mais frequentes, preparem-se para as perguntas mais frequentes e saiba mais ou menos um roteirinho do que você vai responder. Primeira dica é essa: monte um roteirinho, botem um bullet points, assim, os pontos-chave que você precisa falar, que você precisa mencionar. Então, isso ajuda a manter o raciocínio claro. E, enfim, depois eu trago outras dicas também de entrevistas, mas o que eu tava querendo falar com vocês nesse vídeo é basicamente isso. Cara, você não precisa ter inglês fluente, você não precisa ser profissional do inglês e enfim, você precisa mais ser desenrolado e você precisa mais conseguir entender e ser entendido. Então, entender o que as pessoas estão falando e você conseguir falar e as pessoas conseguirem entender você. Não precisa gaguejar, não precisa, enfim, achar que não precisa gaguejar, enfim. Acho que vocês entenderam, estou me repetindo bastante aqui, porque realmente é um ponto que muita gente chega com dúvida, muita gente chega travado com esses pontos, tá? Então, minha dica final para vocês mesmo sem se sentir 100% confiante no inglês, se arrisque. Vá para a entrevista, converse com as pessoas, interage em inglês. Independente de você estar nervoso, independente de você não achar que seu inglês é bom, vá para a entrevista, converse, aplique para as vagas. O segredo é esse. Se você continuar travado, não, vou esperar melhorar meu inglês, vou esperar fazer as aulas de inglês aqui, falar com um professor particular e ficar conversando com ele até eu me sentir mais confiante, você nunca vai se sentir confiante. Você nunca vai se sentir pronto para realmente falar com um nativo, ir para entrevista, conversar em inglês. Você nunca vai se sentir. Então, não faça isso, tá? A melhor forma de aprender é colocando em prática. Então, colocar em prática vai para entrevista, converse com nativos, converse em inglês. Isso é o que vai mais colocar você e fazer com que você mais aprenda, né? E isso, quem sabe, você consegue uma ofertazinha em dólar, e aí você está ganhando em dólar, conversando no dia a dia em inglês com as pessoas, e não é nada de bicho de sete cabeças do que você imaginava que fosse. Então é isso, galera, para esse vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Bônus para vocês aqui, a gente tem a TM Jobs, que é a nossa plataforma, que a gente tem uma parte especial, um módulo especial só de práticas de entrevistas em inglês. Você consegue praticar o seu inglês, conversar, fazer perguntas, receber perguntas, responder perguntas, tudo em inglês, tudo em entrevistas técnicas de Java, C Sharp. Você consegue praticar essa simulação de entrevista em inglês, e aí você abre o microfone, assim, você fala, aí você recebe um feedback do que você falou mal, como é que poderia ter respondido melhor, como é que conseguiria ter acertado a pergunta. Então é isso, link na descrição e um bônus para vocês que estão aqui do YouTube, Tarcísio10, o cupom, para vocês conseguirem 10% de desconto na TM Jobs. O link tá aqui na descrição para vocês praticarem bastante. E é isso, tamo junto, obrigado por mais um vídeo. Dá o like, se inscreve aí no canal, que estamos postando mais vídeos e produzindo mais.
É nóis, tamo junto.